Aqui é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre as multas de trânsito, que tem um projeto de lei na Câmara dos Deputados que prevê que a multa de trânsito passará a ser baseada no valor do carro. Então, ou seja, se você estiver dirigindo um carro mais caro, você vai pagar mais caro pelas multas de trânsito. Se você estiver dirigindo um carro mais baratinho, você vai pagar mais baratinho pelas multas de trânsito, né? E aí já está o pessoal comemorando aqui, multa de trânsito pode ficar mais barata? Não, meu amigo, a gente vai ver que tirando pouquíssimos carros, a multa de trânsito vai ficar mais cara. É lógico, né? Vai ser muito mais cara. Se você tiver um carro bom, vai ser muito mais cara, né? Então é isso daí. Eu já estou antevendo um monte de confusão nessa história, porque, bom, com carro novo, né, assim, qualquer carro novo vai sair mais caro a multa com isso daqui, tá? Para carros usados, pode ser que carros usados você tenha realmente desconto. Mas e aí, como é que você avalia um carro usado? Porque o valor venal, a tabela FIPE do carro é uma coisa, mas o valor que você realmente tem naquele carro é outra. Você já parou para pensar a confusão que vai dar isso? Essa notícia foi sugerida por Max Rey, fiz o L para isso mesmo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a ideia da multa é a seguinte: às vezes o cara é muito rico, tem um carro muito potente, um carro muito caro e coisa e tal, e comete uma multa de trânsito e coisa e tal, e aí ele paga a mesma coisa que o cara com um Fiat Uno velho que está cometendo a mesma infração, né? Eu, particularmente, acho que tinha que pagar a mesma coisa mesmo, porque a infração foi a mesma, o erro foi o mesmo. Tanto o cara rico quanto o cara pobre erraram a mesma coisa naquele negócio, então eles têm que pagar a mesma pena. Mas você sabe como é que é comunista, né? Comunista tem essa tara, porque não, se o cara tem mais dinheiro, ele tem que pagar mais e não sei o que lá. E aí é lógico que os deputados viram a possibilidade, ó, todo mundo sabe quando o pessoal de desenho animado vira os olhos assim, clim, será que clim com dinheiro assim no olho do cara? Ih, rapaz, a gente pode ganhar dinheiro com isso, olha que beleza. Vamos fazer um projeto de lei que é proporcional ao valor do carro. Mas é lógico que no final das contas só aumenta. Não tem... olha que fofinho o cara pensando, será que vai ficar mais barata a multa de trânsito? Não vai ficar mais cara. O padrão é o seguinte aqui, ó, deixa eu explicar para vocês como é que funciona aqui, ó. Projeto de lei 78 de 2025 aqui, ó. O artigo 258 da Lei 9.503, que é o Código de Trânsito Brasileiro, passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 258, que é o artigo que diz o valor das multas, né? Hoje são valores fixos. A infração de natureza gravíssima punida com multa no valor de 0,35 do valor do veículo. Infração, ou seja, o que hoje é um valor fixo que está lá no código passa a ser o valor do veículo, né? Aqui, ó, o valor de mercado do veículo será determinado de forma regulamentada pela CONTRAN com atualização anual. Ou seja, cara, fudeu, meu amigo, porque o que acontece, né? Essas tabelas de FIPE, coisa e tal, para dizer valor do veículo, vai ter uma tendência enorme a exagerar isso para arrecadar mais multa, né? Essa lei se aplica preteritamente às multas por infração de trânsito até o início da vigência prevista no artigo 5º tenham sido impostas e não tenham sido pagas, sempre que disso resultar em penalidade mais benéfica ao infrator. Isso é um princípio de direito, eles tinham que fazer isso mesmo, ou seja, as multas passadas, se a sua multa resultar pelo cálculo novo menor do que o passado, você pode pagar só o cálculo novo, né? Enfim, aqui, ó, essa é a lei, né? E como é que fica isso? Hoje, tá aqui, ó, categoria da infração. Infração leve é R$ 88,38, que é o valor da multa, e vai até a gravíssima, que é quase R$ 300 o valor da multa, né? Isso passaria a ser, pelo projeto, 0,1% do valor do veículo, 0,15% do valor do veículo, 0,2% do valor do veículo, 0,35% do valor do veículo. Então, na verdade, se você fizer a conta aqui, isso corresponde a um veículo de R$ 88 mil. Então, se você tiver um veículo de R$ 88 mil, você vai pagar a mesma coisa que você paga hoje, né? Carro novo acabou, porque não tem carro novo abaixo de R$ 88 mil no Brasil, é tudo acima de R$ 88 mil no Brasil. Então qualquer carro novo, esquece, você já vai pagar mais caro do que você paga hoje, né? Agora, carros velhos, você pode pagar menos, né? Porque se o carro valer menos de R$ 88 mil, você vai ter uma multa menor. Então, só para a gente ter uma ideia de como é que seria o carro que vai ficar no mesmo padrão de hoje, que vai pagar o mesmo de hoje. Então, esses carros que eu estou mostrando aqui são carros que na Web Motors estão sendo anunciados por R$ 88 mil, né?
E aqui, ó, usados e seminovos em todo o Brasil. E aí você vê aqui, ó, que são carros 2022, 2023, alguns 1.0, alguns mais velhinhos, outros de marcas melhores, mas com quilometragem mais antiga, né, com um ano mais antigo. Ou seja, é um carro de 2, 3 anos. O fato é esse. Carros de 2, 3 anos de idade é que vai pagar multa igual que paga hoje, ou carro, qualquer um acima disso, carros novos, ou carro com um ano só, carro com 2 anos só, já vai pagar mais multa do que paga hoje. É lógico, carros de luxo vão pagar muito mais multa do que já pagam hoje, coisa e tal. Ah, mas isso daí ajuda o pessoal que tem carro muito velhinho, né? Que tem carro velhinho, o pessoal vai pagar menos. Ah, isso é verdade, o pessoal que tem carro mais velhinho vai pagar menos. O que não deixa de ser uma puta sacanagem, porque o cara, eu conheço casos de um cara com Opalão 73 que bateu num carro novo, quebrou o carro novo todo por culpa do Opala. O cara do Opala que estava errado. E, no entanto, ele vai agora pagar uma multa menor, porque o carro dele é velho, sendo que o prejuízo que ele causou é um prejuízo enorme, né? Ou seja, porra, é um negócio que não tem sentido nenhum, esse tipo de coisa, do jeito que eles estão querendo fazer aqui. E lembra, eu também ainda não regulamentaram como é que vai ser o valor do mercado do carro, como é que você estabelece o valor do carro, porque isso é um problema. Você pode ter um carro que você vende a 88 mil reais, mas que está todo quebrado, todo arrebentado, né? Carro 0 quilômetro depende do carro, depende da marca, depende da concessionária e coisa e tal. Carro usado depende do dono, né? Se o dono é um dono que preserva, aliás, quanto maior a idade do carro, mais ele depende do dono. Se for um dono que cuida bem do carro, que preserva, que faz as manutenções e coisa e tal, mesmo um carro com 6, 7 anos de idade, vai ser um carro, né, um bom carro. Por outro lado, um carro mais antigo que o dono trata mal, meu amigo, vai estar um caco de qualquer jeito. Vai estar impossível de ser usado de qualquer jeito. Então é isso daí, né? Tá a lei para andar lá no Congresso e é lógico que vai aumentar o preço das multas. Não tem esse negócio. Sempre para aumentar, meu amigo, sempre eles vão fazer para aumentar o tamanho do roubo, né? Esse PL ele está de caráter conclusivo, o que quer dizer que ele não precisa ser votado em plenário, basta ele passar nas comissões, passou nas comissões, ele já é dado como aprovado, né? E ele vai passar pela Comissão de Viação, Finanças e a CCJ. Se for aprovado nessas comissões, já vai direto para o Senado tem que aprovar também, tem que ser sancionado pelo Lula, começa a valer 180 dias após a sanção do presidente, né? Se for o Lula ainda, né? Porque até esse negócio correr a Câmara, Senado e sanção do presidente, pode ser até que já estejamos em 2027, né? Enfim, acho que é uma besteira isso daqui, não gostei disso daqui. Agora, é fato que na ética libertária se fala em multa punitiva proporcional à riqueza da pessoa que está sendo multada, porque se você tem uma multa para punir a pessoa, tem que doer tanto naquela pessoa quanto doeria numa pessoa pobre, ou seja, o proporcional tem que ser proporcional a isso, né? Só que o valor do carro não quer dizer necessariamente o quão rica é a pessoa. Uma pessoa ela pode ter um carro relativamente rico, imagina caminhão. Já pensou nisso? Caminhão. O cara tem um caminhão. O caminhão é um negócio caro pra cacete. O cara não necessariamente é rico, ele tem aquele caminhão que é caro porque ele usa aquilo para trabalho, né? O trabalho dele. Então ele tem a ferramenta de trabalho dele, um ônibus, né? São coisas muito caras. E no final das contas, como é que fica esse tipo de coisa, né? Você pode ter uma injustiça enorme. Mesmo carro de passeio, às vezes a pessoa tem um carro bom justamente porque é taxista ou porque trabalha no Uber e coisa e tal. É um instrumento de trabalho dele. Não é que a pessoa seja super rica para ter aquele carro, é que o carro é um investimento que ele fez para trabalhar, né? E aí você está jogando todo mundo no mesmo balaio. Tu tem um carro rico, meu amigo, se fode aí para pagar, não quero nem saber. Aqui, ó, como eu falei, o patamar de igualdade é 88 mil reais o carro. Qualquer carro mais caro do que isso sairia mais caro que as multas atuais que tem hoje. Ou seja, fudeu, né?